Bem-vindos à segunda temporada do VNFTcast, o primeiro podcast de NFTs do Brasil. Aqui nós conversamos com os principais players do mercado, ouvimos suas histórias, exploramos tendências e examinamos os impactos dos ativos digitais em nossas vidas. Ajuste o som e aproveite. Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving the digital. E hoje estamos com a representante aqui, head de comunidade da Ethereum Brasil, a Carol dos Santos. Ela vai trazer aí para nós informações do que está acontecendo tanto em Ethereum como em Web3 em geral no Brasil. Ethereum Brasil, ela é bastante conhecida aí por trazer os principais eventos de blockchain para o Brasil. Teve tanto que nós vamos entrar no assunto Ethereum Brasil Rio, vamos ter o Ethereum São Paulo em breve, mas agora, Carol, se apresenta aí para nós e já emenda como é que você entrou. Eu sei um pouquinho a história, né? O Vitor vai ouvir depois isso. Como é que você entrou em cripto, como é que você entrou em NFTs nesse mundo, em blockchain, e quais os passos hoje, o que a Carol está fazendo? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar um pouco sobre a minha trajetória, entendendo que a gente está aí para exatamente abrir portas para outras pessoas entrarem no ecossistema. Eu sou Head Community da Ethereum Brasil, também sou gestora de uma ONG, que fica no Complexo Chapadão, no Rio de Janeiro, e que atende crianças e adolescentes com projetos de educação, cultura e tecnologia. Eu entrei na Web3 ali no finalzinho de 2021, através da Play for Change. Né? Os meninos me apresentaram o ecossistema através do jogo Axie Infinity, e a gente fez o nosso primeiro grupo de jogadores aqui do Complexo Chapadão, né, com o intuito de gerar renda através das criptos. Então foi meu primeiro contato com cripto na vida. Assim, eu já tinha ouvido falar sobre o que era Bitcoin, mas não tinha noção de todo o ecossistema que estava sendo construído e que eu não fazia ideia. Então os meninos me apresentaram e eu comecei a estudar semanalmente. Eu tive reuniões com eles para construir dentro da proposta deles com o Axie Infinity. Só que aí, no início de 2022, que eu falo que foi a minha virada de chave, foi no Ethereum Rio, um evento internacional, foi a primeira edição do Ethereum Rio, né? Os meninos que me convidaram, eu acabei participando de um painel para falar sobre o projeto de geração de renda através do jogo. Uhum. E isso fez com que eu nunca tinha sido palestrante na vida, eu só estava estudando sobre cripto. Eu ainda cometi aqueles erros de transferir para a rede errada. Eu investia e acabava que eu ainda estava muito crua, na verdade. Só que no Ethereum Rio eu percebi que existia todo um ecossistema que eu desconhecia e de que tinha pouquíssimas representatividades, né? E aí, com o apoio dos meninos, eu comecei a desenvolver projetos de educação utilizando tecnologia blockchain. E, na verdade, ali foi em março de 2022, foi o start. Exatamente. Você, como viveu isso na pele, né? Naquela época, o que... Para quem acompanha aqui, nós fizemos, então, um podcast com a Play for Change, que trabalha com ONGs e o objetivo deles é auxiliar pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia, por exemplo, computadores, crianças, jovens, mães de família também, né, que teve o caso das senhorinhas que estavam na rua e pedindo dinheiro no pedágio e foram para jogar Axie na época, né, se não me engano. Então, você que viveu isso, qual que foi o impacto nas crianças, naquele pessoal que estava lá no final da ponte aí? Então, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora em vários aspectos. A gente teve casos de jovens que... A gente tinha encontros semanais, né, com eles, tanto online quanto presencial, para ajudar eles na abertura da wallet, na conversão ali do token. E aí eu lembro, teve um caso em específico que nesse dia, a gente ia ensinar para eles como passar para a Binance deles, no caso,
para passar um Pix, né, para conta. E aí eu lembro que a gente estava aguardando os jovens e chega um jovem de cabelo cortado, sorrindo, falando: Olha, eu já até troquei já até peguei meus dólares. E a gente ficou assim: Como assim, cara? Você pegou seus dólares? Ele: eu vi no YouTube como que fazia a conversão, fiz a transferência para minha conta, já cortei até o meu cabelo e vim aqui. Aí eu falei assim: então assim, foi não só ele, mas teve outras experiências de jovens que tiveram o primeiro contato, não só com uma cripto, mas também com o dólar em si, né, que é uma moeda muito valorizada e bem conhecida, até mais do que o Bitcoin por eles, e eles tiveram acesso a isso, né? Então, ali a gente começou a perceber que não era somente um jogo, né? O jogo só seria a porta de entrada, e a gente começou a consolidar uma comunidade mesmo de jovens que queriam fazer parte do ecossistema. Então, a gente começou uma jornada de participar de eventos, de fazer cursos e de discutir entre gente. Então, assim, pelo menos o impacto com o recorte aqui no Chapadão são muitos, né? Acho que a partir dessa primeira iniciativa, a gente desenvolveu vários projetos. Um deles, logo em seguida do Ethereum Rio, que foi mais ou menos ali em junho, a gente fez uma coleção de NFT feita por crianças. Lembro. Então a gente teve um dia de imersão, e aí os meninos explicaram o que era metaverso, as crianças utilizaram óculos de realidade virtual, e eles criaram NFTs, junto com a gente, fez junto com o mercado Bitcoin, e lançou no NFT Rio, que também é a primeira edição, que já está indo aí para sua segunda edição, e foi um sucesso. No dia do evento a gente vendeu mais de 300 unidades de NFTs feito pelas crianças. Teve uma fala muito linda das crianças no palco, elas receberam palmas, elas foram abordadas pelas pessoas falando: quero tirar foto como artista. Uhum. E eu sempre falo que o impacto disso é muito mais do que a gente imagina. Eu acho que falar sobre impacto social de uma maneira geral, né, as pessoas sempre associam ao pedir, à caridade, mas na verdade na Web3 a gente vê uma oportunidade de criar junto e ter autonomia para gerar renda para as famílias, para os próprios adolescentes, quase não saiu, criarem suas próprias artes e fazerem parte do ecossistema que é descentralizado e é possível construção, né? Exatamente. Assim como o Vitor comentou em outra oportunidade, você dando acesso a essas crianças, elas mostram o poder que elas têm. Elas são criativas, elas são para frente, assim como esse menino do cabelo que já foi no YouTube, já descobriu como é que fazia, não precisa de depender de outro para buscar informação. Eles sabem aonde buscar informação, tendo acesso, a coisa acontece. Então, o impacto que isso tem na criança que já com 5, 6, 10 anos tem acesso à tecnologia, ao NFT, a como criar a sua arte. Alguns vão ser artistas, outros vão ser desenvolvedores, outros vão ser esportistas, não sei, mas eles já estão tendo várias oportunidades já desde cedo, né? E aí, o outro ponto que você, então, começou na Educar Mais, e aí como que foi esse salto para a Ethereum Brasil? Então, no Educar Mais, eu fundei Educar Mais não sozinha, mas com um grupo de pessoas em 2017. E eu acabei consolidando não só uma organização, mas uma comunidade de pessoas que acreditavam na causa, né? Antes de existir o termo community e gestão de comunidade, eu já tinha ali minha experiência no terceiro setor, e principalmente essa minha responsabilidade social dentro do ecossistema de Web3 no Brasil. Eu queria muito facilitar a construção e a inserção de mais pessoas. E aí eu conheci a Ethereum Brasil através do Ethereum Rio, e acabou que a gente foi se esbarrando aí nos eventos e ações, e eu fui convidada para ser community builder da Ethereum Brasil e construir essa estratégia de inclusão, principalmente para os eventos e para as ativações online, né? Então, na verdade, foi a minha primeira oportunidade dentro da Web3, mas como, vou colocar assim, né, trazendo essa perspectiva
mais inclusiva e de estratégias mais eficientes em relação a isso, porque a gente está falando de um mundo novo e de novas formas de se relacionar. Então, eu falo que ainda não é possível lançar um curso de Community Builder de Web3. Eu acho que a gente ainda está naquela fase. Oi? Aí na vivência agora, no aprendizado. Exatamente, na Prático. experimentação. Eu entrei ali em junho do ano passado, vou fazer um ano agora, e produzi Ethereum São Paulo, teve hackathon e bootcamp, né, contribuí para a organização, mas consegui efetivamente trazer essas estratégias de inclusão no Ethereum Rio desse ano. Então, o Ethereum Rio, ano passado ele foi o marco, e para esse ano, eu acredito também para a nossa comunidade aqui no Brasil, tanto no Brasil, mas também para a perspectiva global mesmo, daquilo que o Brasil está fazendo em relação ao desenvolvimento de projetos Web3 e facilitando a inserção, né? Então, durante o Ethereum Rio, a gente fez o nosso bootcamp social, que foi de conceitos básicos, voltado para jovens e lideranças de áreas periféricas do Rio de Janeiro. A gente teve ali um sold out de mais de 140 inscritos. Deu mais ou menos isso no presencial também, foram 140 jovens, entre adolescentes, jovens e lideranças. Foi um bootcamp incrível. A gente contou com a ajuda, Play for Change apareceu, teve vários outros projetos sociais que fizeram parte ali da construção do evento, e foi um evento, assim, para ser, assim, claro que eu sou suspeita de falar, mas os feedbacks que eu recebi foram que foi um evento que eles se identificaram e que gerou certa importância para os projetos de impacto que estão construindo dentro da Web3. A gente também fez o Human em Ethereum, que foi um evento exclusivo para mulheres, que muita gente fala assim, meu Deus, para que fazer eventos só para mulheres? No último Ethereum Rio, a gente era meia dúzia, e nesse Ethereum Rio a gente foi mais de 100 mulheres só no evento exclusivo para mulheres, que aconteceu na Rastal, voltado para o fomento da comunidade de mulheres. A gente vai fazer uma segunda edição, mas a gente já percebe que houve ali uma mudança de estratégia no sentido de comunidade, e a participação de pessoas de maneira gratuita do evento principal que aconteceu no Mar em março. Legal, legal. Então, hoje vocês, além do Educar Mais, você traz já a tua bagagem, teriam outros projetos, ONGs e projetos sociais que estão acoplados a Ethereum, né? Certo? Vocês conseguem... Isso mesmo. Exatamente. Eu também acompanhei no site que tem vários colaboradores, um em cada estado, né? Como é que funciona essa questão e qual o objetivo? Logicamente, a gente sabe que cada estado vai desenvolver o seu, mas como é que está o momento atual disso? Na verdade, foi um projeto que iniciou ali no final do ano passado, com o intuito de fomentar a comunidade Ethereum nos estados que a gente não tem tanta abrangência, né? Porque Rio e São Paulo são os estados que a gente executa eventos principais e tem ali o fomento da comunidade, tem o privilégio, né, de centralizar muitas organizações de Web3. E o intuito era fazer chegar a comunidade em outros estados através de representantes. Então, os representantes seriam o nosso ponto de contato, e a gente ali, juntamente com eles, traçaria uma estratégia de community para aquele estado. Obviamente, cada um num estágio diferente, mas a gente está passando por uma reformulação desse projeto. Eu falo que na Web3 tudo muda muito rapidamente. Ser flexível é algo que acho que é a primeira competência que você tem que ter para trabalhar com Web3, né? Existe um plano ao final, mas o caminho... Exatamente. Existe o objetivo principal, que é fomentar a comunidade Ethereum no Brasil, através de democratização do acesso ao conhecimento e ativações. Só que esse caminho ele vai mudando, e a gente agora está numa fase, vamos lançar o nosso site novo, com uma experiência de usuário mais legal e com mais informações, mas esse projeto de âmbito estadual, ele vai continuar, só que ao invés de ser representantes, vão ser projetos. Então, por exemplo,
a gente estava desenvolvendo um projeto, a gente estava com um representante em Floripa, que era o Brian e o Guilherme. Ao invés de ser ele como persona, a nossa parceria vai ser com as organizações que estão desenvolvendo projetos em Floripa. Obviamente, eles fazem parte desses projetos, né? Porque eles estão com a gente aí construindo esse projeto. Foi um projeto construído de maneira colaborativa. A gente teve muitas reuniões para chegar no modelo que a gente chegou. E agora a gente vai ter várias outras para entender qual caminho a gente vai seguir agora. A gente vai lançar as diretrizes de community no nosso site. A gente vai ter ali uma call semanal no Twitter Space para falar com a nossa comunidade. Então, assim, tem muita coisa legal que vai acontecer agora, já na virada do segundo semestre desse ano. Legal, legal. Então, começa a ter a parceria com projetos, lógico. Isso, com projetos. Exatamente. E falando em projetos, quais são aí os principais projetos hoje, tanto o NFT como projeto em geral, cripto, que estão em Ethereum no Brasil e que estão se destacando? Olha, tem vários, na verdade, e eu falo que a gente vive numa bolha, né? Então, existe a bolha da Carol, existe a sua bolha, e tanto no Twitter quanto no LinkedIn, né? Os algoritmos, eles vão ali personalizar a nossa experiência, e acaba que a gente não sabe de tudo que está acontecendo no Brasil, e por isso esse movimento de parcerias com projetos para a gente conseguir mapear essas iniciativas. Tem algumas, a Play for Change é uma delas, né, pensando em iniciativas de impacto que fomentam o ecossistema Ethereum. A gente tem um projeto com a Polygon, eu, Carol, com o Educar Mais, que é a Tech House, é a primeira Tech House do Brasil, com um protocolo que eu falo que, assim, para mim é um privilégio e, na verdade, você abrir oportunidade para outros. Na verdade, a gente não quer ser único, né? Então, a ideia é que protocolos e empresas que estão dentro desse universo fomentem impacto social, porque é através da educação que a gente consegue efetivamente não só educar, mas fazer com que a grande massa vá aderir à tecnologia, né? Então, acho que essa perspectiva ela é importante. Além disso, né, a gente tem o Bob Bodichrish, que lançou recentemente uma coleção de NFT vinculada à geração de impacto. Ele está ali junto no NFT Brasil. Ele está na Ethereum também? Ou foi na Ethereum? Não, ele faz parte do ecossistema. Ah, tá. Entendi. Quando eu falo assim, faz parte do ecossistema. Se, por exemplo, lança Não uma vamos coleção separar as blockchains. em Polygon, por exemplo, Polygon é layer 2 da Ethereum. Então, assim, existem muitas coisas construídas em camada 1, em camada 2, que não devem ser... Eu falo que, na verdade, ele não excluir, mas se unir o que a gente está fazendo. Uhum. A gente também tem, recentemente, vou falar assim da minha bolha de LinkedIn, né? Eu não sei se você conhece o Felipe Ribe, do Sócios.com. Sim. Tem um podcast, acho que foi com ele. Bem interessante. Sim, ele criou o Decentraeduca, que é um projeto de fomento, tem todo ali encontros semanais com pessoas do ecossistema, falando sobre temáticas. E aí, ele recentemente lançou um chá de fraldas em NFT. Eu vi. Eu só tô contando de curiosidade mesmo, em NFT. E aí ele criou 2 artes. Teve um artista, amigo dele, que criou, junto com a Sônica. E os NFTs no valor de uma fralda em Matic. E vão representar fraldas físicas para mulheres de comunidade que precisam de suporte. Então, assim, não é uma coleção conhecida e, enfim, tá ali com recorte. Mas eu achei incrível. Local interessante, né? Porque é uma ideia, assim como das crianças lá que fizeram sua artezinha, transformaram em NFT e isso voltou para elas, depois para as famílias. Aí também é um caso em que a pessoa que está envolvida no meio
Imagina um projeto, uma fralda, um NFT, e esse dinheiro vai também para as famílias, né? É um pacto bem legal através dos NFTs. Sim. E por último, eu não sei se você conhece a Def. Eu vou dever o nome aqui, mas é do Alan. Surdos na Web3. Não. Agora é em inglês o termo, mas é um projeto muito bacana que ensina Web3 para surdos. E eles criaram o seu próprio vocabulário em Web3, porque não existe na linguagem de sinais, né? Então, eles criaram os termos aqui do Brasil para explicar para os surdos o que é Web3, o que são NFTs, o que é o wallet, e fomentar a participação deles na construção do ecossistema. É um projeto super diferente, Bem e eu, diferente. particularmente, depois eu vou te mandar, assim, é incrível a iniciativa. Eles já estão eles participaram da BitConf, que aconteceu um pouco antes do Ethereum Rio, e teve a participação de tradução simultânea com esse vocabulário criado por eles de cripto, né? Então, iniciativas como essa que, enfim, a gente vê que existe de tudo dentro desse ecossistema e, na verdade, a gente não conhece tudo. E é um mundo novo, um mundo pequeno, mas cada grupinho está criando o seu para crescer dentro daquele espaço. Assim como tem dos surdos, tem das crianças, tem das mulheres, tem um projeto que eu sei que está em Ethereum é o Crypto Rastas, que eu também quero trazer eles para cá. Antigo e que tem uma notoriedade no país, então muito interessante. Essas coisas que estão sendo criadas locais e pequenas, mas que têm um potencial grande, né? Com certeza. Na verdade, a gente tem que furar as bolhas agora, né? A gente está no processo de interconexão com projetos para que a gente consiga chegar em mais pessoas. Recentemente, o Fórum da Juventude, que é uma iniciativa da Secretaria da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, vai implementar, está em processo de implementação de NFT como certificação de participação. Então, assim, é um evento totalmente Web 2, vão discutir perspectivas políticas, sociais, sociedade civil como um todo, e que vão implementar o NFT como uma certificação de participação. Então, acho que a gente está no início aí de cada vez mais pessoas participarem ativamente e construírem coisas incríveis. Uhum. Logo vai ter também identidades, depois vai ter certificados de conclusão de curso. A gente já sabe que isso acontece, né? Mas na nossa bolha, como você comentou. Então, aos poucos, isso vai se expandindo para outros, tanto público como privado. Gostaria agora de entrar um pouquinho nos eventos, como é que foi o Ethereum Rio e quais são as pretensões para São Paulo em junho. Olha, o Ethereum Rio foi mais de 1.000 pessoas no total, né? A gente teve, como eu disse, o Bootcamp, o evento das mulheres, o evento principal, que contou com painel em português e inglês, com temáticas relacionadas ao ecossistema Ethereum. A gente também teve Real Digital, que foi os palcos que eu vou colocar assim para você, que mais lotou. Imagina. As pessoas queriam entender como ia funcionar a regulamentação do Real Digital e que processo isso estava. A gente contou com a Tâmila, com a Emília Campos e o Bruno Batavia, que trouxe aí a perspectiva de regulamentação. A gente também teve vários painéis técnicos com Polygon, SQL, e que, NFT, enfim, né? de cases. A gente teve sim, a gente teve de NFT com Caio Barbosa, Criptorastas, e eu só não lembro... Da Lumix, não? Oi? Da Lumix, o Caio? Não? Da Lumix, Caio Barbosa. Ah, exato. Recentemente eles receberam um investimento da BTG, eles estão, enfim, criando muita coisa. Eu acompanho muito, gosto muito da pegada deles, e ele estava lá dividindo o palco. O Felipe Ribe, não, ele não foi. Tinha uma outra pessoa, eu só estou lembrada agora do Caio Barbosa e do Thiago, do Criptorastas, que trouxe perspectiva de NFTs como consolidação e fidelização de marca e de cliente.
a geração ali de comunidade em torno daquele NFT, porque por muito tempo, né, a gente teve ali somente especulação, foi uma mistura, muito mais especulação, mas agora, como que as marcas estão implementando os NFTs para construir relacionamento com os clientes, né? Starbucks lançou e a gente tem outras marcas. Oi? Eu ia comentar da Starbucks mesmo. Eu conheci o Caio num evento também, e na época a gente já conversava sobre a possibilidade, não, o que as empresas elas estão trazendo para gerar esse engajamento com as suas comunidades. As empresas, o Web 2 já mudou muito como está acontecendo, né? Então, hoje tem o Web 2 que não é apenas uma compra e uma venda, já está tendo a opinião da outra pessoa, do cliente, no que a marca está criando ou não. E após isso vai ter a Web3 agora com as comunidades tomando decisões do que a empresa pode ou não criar, né? Muitas vão estar abertas a isso e muitas não vão estar. Starbucks, ela criou colocou molhou o pezinho dela, mostrando a questão das pontuações, né? Não é nem opiniões ainda, mas muitas, como a Nike, como a Adidas, já estão um pouco mais avançadas nesse quesito. E o NFT, ele está ali no meio. Independente se ele vai ser mudado de nome lá na frente como NFT, ou como ativo digital, ou como outra coisa, está acontecendo. E é através da blockchain como base. Com certeza. Eu tive uma experiência lá no IT Denver que foi muito bacana, foi com o Wicklock, que é uma plataforma parecido com o POAP, é um POAP, é um sistema de POAP, e eles deram pra gente, eu não tô nem aqui para mostrar para você, mas um cartão que tinha aquela tecnologia de aproximação, e você conseguia passar o seu POAP, você fazia o seu POAP personalizado com as suas informações, tipo Twitter, o que você queria colocar, LinkedIn, e a pessoa encostava o cartão no celular e coletava aquele POAP. E eles tinham um sistema de gamificação para quantidade de POAPs que você tinha na feira, né? Nos estandes ali do evento principal, tinham para você coletar esses POAPs e retirar recompensas. E eu falo por mim, né? Eu fui abordada, tava eu, uma menina, e a gente foi abordada por um cara, ele conversando com a gente, mas o intuito dele era pegar o nosso POAP. E aí, quando ele conectou o celular, a gente viu a quantidade de POAPs que ele tinha, de pessoas que ele conheceu, né? Então, traz uma ideia, uma perspectiva de network, né? Tipo, quão potencial isso tem de falar, olha só, eu falei com 100 pessoas no IT Denver, eu consigo provar através de um POAP que eu participei, que eu estava ativamente. E além de ter o contato dessas pessoas, né? Tipo, a gente costuma esquecer. A gente, vou entrar em contato com você. E aí ele entra e vê o rostinho de todo mundo, ou o seu NFT. Automatiza tudo, e ainda a questão da gamificação, que é um dos principais pontos, né? Você, como Ethereum Rio ou São Paulo, você domina, por exemplo, como criador do evento, você pode depois dar uma premiação para quem foi mais painéis ou participou de mais palestras, enfim, essas coisas. Tem como fazer, não sei se é interesse, mas é possível. Com certeza. A gente vai fazer Ethereum São Paulo agora, assim, em junho, finalzinho de junho. Ele vai ser um pouco diferente do Ethereum Rio. O nosso foco vai ser o Hackathon e os bootcamps. A gente vai ter Bootcamp Dev, que é para ensinar desde da abertura ali da wallet até programar ali seu primeiro contrato inteligente. A gente vai ter Bootcamp Não Dev, voltado para community, UX UI, que a gente sabe também que é importante dentro do ecossistema. E a gente vai ter o nosso Hackathon com workshops mais técnicos e avançados, com protocolos importantes. E a gente vai ter o dia de conferência. Eu acho que é isso que eu posso dar de... agora, no início de maio, a gente vai conseguir dar mais atualizações sobre o que a gente vai fazer, mas a gente tem uma expectativa de fazer um hackathon muito bacana. Vai ser junto com a USP. Então, a ideia é alcançar ali o máximo de estudantes. E os hackathons Ethereum, ele tem uma
uma perspectiva de ser um hackathon internacional, né? Então, é uma oportunidade de hackers, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, e ter essa troca, esse intercâmbio acontecendo de maneira super intensa, que é um hackathon. Uhum. E na questão dos investidores, já traria novos investidores, venture capitals, ou é a própria Ethereum que tem uma premiação? Então, vai trazer os sponsors para pagar os prêmios do hackathon. Eles provavelmente vão ter seus representantes fazendo parte do hackathon, participar dos workshops, né? Uma super oportunidade de se conectar com esses protocolos e conseguir também uma oportunidade. A gente não vai ter Launchpad, igual a gente teve no Rio, que é aquele momento que as startups se apresentam para os investidores. Até então, tudo pode acontecer ainda, mas eu sempre falo que eu já fui hackathon, eu fui na Colômbia e fui em Denver, né? E a gente quer trazer essa riqueza dos hackathons internacionais para o Brasil e essas trocas efetivas também de oportunidade. Então, a gente está aí com algumas estratégias como banco de oportunidade, a gente não sabe bem, talvez o tempo não vai ser banco, mas talvez um canal ali de oportunidades e ativação para que esses hackers tenham uma super experiência. Uhum. E isso nós estamos conversando da parte de devs, né? Que tem uma super demanda de devs para criar novos devs para o ecossistema. E indo aí para finalizar nossa conversa, você nasceu há 1 ano e 2 anos dentro da blockchain, da Web3, vê muitas oportunidades, teve muita experiência. O que você sugeriria para novas pessoas que estão começando hoje, tanto para Ethereum como para outra blockchain, para estar no ecossistema? O que poderia fazer? Ou, tanto pensando em projetos NFT, como projetos de impacto social, ou para trabalhar mesmo na área? Olha, a primeira coisa, não se assustem. Como qualquer mercado, existem termos específicos relacionados a esse ecossistema, as pessoas se relacionam e eu falo que a Web3 é bem receptiva, então faça parte de Discords e Twitter, tem vários Twitter Spaces acontecendo basicamente todos os dias, tanto português, inglês, espanhol. A América Latina também tem projetos incríveis, tem DAOs incríveis que fomentam a participação de brasileiros em eventos internacionais. Então, acho que para começar fazer parte, de alguma forma, seja online, seja um meetup presencial que fure a bolha, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma comunidade só de mulheres que se chama Cora, Cora.io. A gente tem os canais da Ethereum Brasil também, tanto Telegram quanto Discord, Twitter. Tem o Decentraeduca, tem a Bancos Brasil, enfim, tem várias outras. Oi? Tem o projeto Wave. Sim, Eve de mulheres. Também de mulheres. Então tem várias opções, né? Quem quer começar nesse universo, você não imagina que vai começar e vai estar ganhando já em dólares da noite para o dia, como era na época do Axie Infinity, né? Mas tem opções e tem muita demanda de pessoas para trabalhar, porque quando você vai criar conteúdo, mesmo que seja criação de conteúdo, ou ser desenvolvedor, você precisa que aquela pessoa conheça o que ela está fazendo, falando. Então, em 3 a 6 meses, você já tem uma noção do que está acontecendo. Sim, quando eu falo para não se assustar, é exatamente, a gente vai esbarrar com alguns desafios, mas todos eles hoje a gente tem uma facilidade um pouco maior de compreender. E é isso que você falou, você não vai ganhar amanhã, mas você participando, se envolvendo, às vezes, em iniciativas que vai te dar ali primeiro uma experiência para depois você conseguir efetivamente uma oportunidade. Esse começo, sabe? E uma coisa que eu também falo é que não desconsidere essa experiência de Web 2. Na verdade, ela é importante também. Na verdade, é só uma nova cultura. Eu falo que é uma cultura, vamos dizer, eu sempre comparo a cultura organizacional, mas de âmbito global. Assim, é uma cultura de se relacionar, de construir.
mais descentralizada, uma perspectiva, às vezes, informal até, né? A gente tem ali uma facilidade maior, bem formal, né? E consegue estar presente em vários projetos. Você pode dar um pouquinho do seu suor ou do seu trabalho, das horas, num projeto, depois em outro, depois em outro. Se você der conta, você consegue estar em vários. Aí é questão do teu tempo. Com certeza. Eu conheci um cara que ele estava em 26. Nossa. Aí não tem vida. Não tem, não Ele é tem. muito bem organizado. Ele não dorme, provavelmente. Não, provavelmente. Carol, agradecer pelo teu tempo aí, pela tua história. Bem interessante mesmo, da onde começou e o quão rápido foi. Vou te colocar os links aqui embaixo do projeto, dos links da Ethereum Brasil e outros aí da Cora e tudo mais que você comentou. E as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato aqui conosco ou com a Carol, com o pessoal do Ethereum Brasil, que tem várias coisas aí a serem feitas daqui para frente. Obrigado, Carol. Com certeza. Obrigadão, viu? Eu que agradeço.